Esta conferência será gravada agora. Peraí, clica lá embaixo. Só um minutinho. Então, o que nós temos visto é que muitos chamados futuristas, que são as pessoas que analisam o cenário atual e pensam o que está se transformando ou para onde a gente está indo, eles dizem que tudo isso, e depois de uma pandemia, depois de uma situação como uma guerra, isso é considerado um acelerador de ideias. Ideias que já existem atualmente ou que já estavam para acontecer, e essas situações apenas aceleram esse cenário. Então, dentro do trabalho das empresas, o que eu vejo muito claro? O home office, o ensino à distância, são realidades que já estavam acontecendo dentro do nosso mercado e agora foram extremamente aceleradas, né, principalmente o home office, e toda essa adequação que as empresas não tiveram um tempo de fazer, estão tendo que fazer de uma forma rápida, e algumas não estavam preparadas para isso, não estão nem sabendo como lidar. Então, muitos colaboradores tiveram que mudar o seu contexto de trabalho, e nesse contexto eu acho que o corpo tem uma influência muito grande, porque além da gente estar mudando para um home office, nós estamos mudando numa situação de angústia, de medo, de utilização do corpo de uma forma muito diferente. Então, depois eu vou abrir um pouco mais esse espectro para falar especialmente dessa situação. Vejo também que a população, de uma forma geral, tem demandado das empresas um aumento da responsabilidade em relação à parte social, em relação aos colaboradores, e qual é o cuidado que as empresas estão tendo com os colaboradores. Então, antes, eu acho que era uma situação mais solta, e eu vejo agora a área de saúde no mundo, né, mas principalmente dentro do meio corporativo, muito falada. Então, aonde eu vou colocar essa pessoa, como que eu vou lidar com a produtividade dela, e novamente a gente tem aí o corpo como um aspecto muito importante dentro desse contexto. Então, 3 coisas que nós vemos que são fundamentais e que estão acontecendo dentro das empresas e, portanto, dentro das nossas casas, né? Um aumento da ansiedade, um medo e uma insegurança do que está para vir. E dentro desses aspectos, eu acho que um dos benefícios enormes que nós estamos tendo é um olhar voltado para o autocuidado. Essa era uma dificuldade que eu tinha dentro do meu trabalho em company, e que agora se tornou um facilitador desse processo. Mesmo que as empresas investissem em programas em company, e principalmente eu que tenho a experiência de ter a telefisioterapia pronta há 7 anos, eu percebi uma dificuldade muito grande de engajamento, de adesão desses programas, que hoje eu percebo uma facilidade. Então, os próprios colaboradores, as pessoas têm entendido que elas precisam adquirir, ter e trabalhar uma autorresponsabilidade e uma autonomia no processo de cuidado corporal que ela não tinha antes. Então, muitas vezes a empresa demandava, assumia o custo disso, e o próprio colaborador não participava desses programas, muito menos se eles fossem feitos à distância. Então, a gente percebia a participação dos colaboradores quando a empresa colocava os programas dentro do ambiente de trabalho, dentro do horário de trabalho, mas à distância nós observávamos uma dificuldade de engajamento. Então, eu acho que isso é algo que no cenário atual ocorreu uma diferença positiva,
né? Então, a noção, a percepção do corpo e parar para pensar, entender e até, por que não dizer, sentir mais. Quais são as minhas necessidades com a minha saúde e quais são as mudanças que eu quero que a partir desse ponto passem a ocorrer de forma permanente na minha vida. Eu acho que o aspecto entre a vida corporativa e a vida pessoal se misturaram um pouco no que diz respeito a essa responsabilidade com a nossa saúde. Eu vejo nas empresas, e eu estou muito dentro também de empresas de saúde como prestadora de serviço, e noto que o olhar para a prevenção e, por que não dizer, até a educação mudou. Então, algumas demandas que eu tenho recebido de entrar com programas que há anos eu vinha tentando colocar, programas preventivos e de atenção primária à saúde e investimentos que nesse momento estão sendo deslocados para programas muito mais preventivos e educativos do que terapêuticos, propriamente falando. E com isso, eu tive uma oportunidade de colocar em prática algo que já é a base do meu trabalho, mas que eu não conseguia mostrar e não conseguia emplacar dentro das empresas, que é o olhar para a causa dos problemas. Então, parar de olhar para a dor e ter um olhar muito mais dedicado ao que causa a dor. Então, olhar o ser humano de uma forma mais completa. Olhar a pessoa e o que aquela pessoa, o que aquela patologia diz respeito ao ambiente de trabalho, por que essas lesões elas têm a dificuldade de melhora. Então, um olhar muito mais profundo. Antes, os programas eles tinham uma conotação mais voltada para diminuir dor, para diminuir absenteísmo, e eu vejo agora uma profundidade melhor na contratação desses programas. Todos tiveram que se voltar para a parte da saúde e entender que esse engajamento agora se fez necessário. Então, vocês estão vendo aí o que eu chamo de importância da bioergonomia. Então, muitas empresas já faziam investimentos significativos em mudanças de mobiliário, em adequação dos ambientes laborativos, mas como o colaborador se posicionava frente a esses ambientes, ou como ele lidava com o corpo dele frente à mesa, à cadeira, isso normalmente não era ensinado. Esse processo educativo também hoje é visto como uma oportunidade, um olhar para esses aspectos que permeiam o ambiente do trabalhador. Então, muito mais voltado para o trabalhador, e por isso o nome bioergonomia, que é a adequação do elemento humano dentro do ambiente de trabalho. A forma como ele se senta modifica como ele vai chegar ao final do dia. Isso se nós estivermos falando sobre um ambiente corporativo, sobre o home office, que é o atual ambiente de trabalho. Então, as pessoas elas vão ter que se adequar a isso, a entender que se elas não cuidarem do corpo, elas vão diminuir o presenteísmo e a responsabilidade, a colaboração delas frente às empresas também. Aqui eu fiz um apanhado, então eu já tive essa experiência dentro de empresas de diferentes setores, com programas mais simples e programas mais robustos, e o que eu vejo hoje, quais as modificações que eu tive que fazer e que foram bem assertivas para os programas mais atuais. Eu separei essas modificações em alguns pilares. Juntei esse pilar 1 e 2 da respiração e do trabalho em relação... eu coloquei aqui a palavra ansiedade, mas eu quero dizer o cuidado com a mente, com o estresse, com lidar com toda essa parte emocional. E por que eu juntei a respiração com isso? A minha mestra lá na França, ela dizia que o ser humano vale
o que vale a capacidade dele de respirar. E a respiração, ela permeia tudo que a gente faz, mas nunca, em nenhum tempo de toda a minha vida profissional, eu vi esse assunto tão valorizado e tão falado. Então, o pulmão, ele está dentro do nosso corpo e ele forma o que a gente chama de caixa torácica. E o movimento do pulmão, ele rege a circulação, ele diz se o coração vai bater mais vezes ou menos por minuto, e isso está intimamente ligado com o grau de ansiedade. Então, respirar afeta a nossa fala, afeta como a gente vai lidar com as situações do cotidiano, e eu já incluía fortemente nos meus programas in company, mas agora eu tenho abertura para falar disso, porque as pessoas estão entendendo que é necessário melhorar a capacidade pulmonar para o enfrentamento de um contágio possível, né, com o vírus, e também futuramente ter um trabalho respiratório disponível. Então nós incluímos os nossos programas e protocolos respiratórios dentro dos programas in company, para que as pessoas que porventura forem contaminados possam ter acesso a esses programas e, consequentemente, como eu falei, melhorar a capacidade respiratória, melhora também como a gente vai lidar com a nossa ansiedade. A parte osteomuscular, que é o pilar número 3, já era uma parte que eu tenho muito forte dentro dos programas in company, porque a gente sabe que a dor lombar e agora a dor cervical com o uso frequente dos smartphones é um problema que afeta grande parte da população. Em termos de número, eu vejo hoje nos meus estudos epidemiológicos dentro de uma população ativa, uma população de um trabalho in company, eu tenho números que chegam a 91% dos colaboradores que possuem dor. E a coluna está lá no alto, é o principal pilar dessa avaliação. E por que eu incluí os olhos? Porque hoje já era um estudo que eu vinha fazendo junto à França, que é o berço da minha metodologia, mas nós sabemos que o uso de dispositivos móveis, dispositivos pequenos, como o celular, faz um movimento concêntrico dos olhos, faz com que você tenha que olhar para superfícies pequenas e você diminui com isso a capacidade do olhar panorâmico. Isso é muito importante dentro de indústrias, que não só as pessoas que estão no escritório, mas que fazem um trabalho em produção com risco de acidente, porque a gente diminui a capacidade de atenção. Então, eu incluí também movimentos para os olhos dentro dos meus protocolos in company, porque acho que jovens hoje já têm sentido essa dificuldade de relaxamento nos olhos, cansaço no final do dia, pelo aumento da demanda de informação e de uso aí do computador propriamente dito. Então, eu instalei aqui na tela para vocês um QR Code, que é desse programa que eu acabei de dizer para vocês, chamado Fisioclube, e a todos que estão participando do nosso webinar pela BQV, nós disponibilizamos o uso dessa ferramenta a todos vocês gratuitamente para que vocês possam experimentá-la e testar esses programas que nós já temos instalado e vocês podem fazer de forma customizada, como se vocês estivessem se submetendo a esse programa dentro das empresas. Eu deixei aqui alguns vídeos. Colar de pérolas. Esse movimento vai ajudar na renovação do ar. O ar que inspiramos, ele é importante porque ele permite a entrada do oxigênio que vem do meio ambiente. Mas muito mais importante do que isso é expirar, trazendo todo o ar que está dentro do nosso pulmão para fora, permitindo assim uma nova entrada de ar. E mais áreas pulmonares devem se mobilizar para que esse movimento seja completo. Para fazê-lo,
vamos precisar de um pouquinho de água e um canudo. E nós vamos, a partir de uma respiração normal, respirar num máximo de tempo de mão, fazendo assim pequenas bolinhas de ar no copo, por isso chamado de colar de pedra. Quando a gente terminar com todo o nosso ar nós vamos parar e repetir esse movimento por 3 vezes. Bom, eu deixei esse vídeo rodado, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo e a partir desse eu tenho dicas aqui para trabalhar os pilares que eu sugeri, mas eu deixei esse rodar porque é um movimento simples, como todos desse método da ginástica holística, mas que trazem mudanças significativas dentro da nossa percepção da respiração, melhorando com isso a mobilidade pulmonar e fazendo com que a gente ganhe, né, em expansibilidade. Então, Ogata, eu sei que o meu tempo aí terminou de explicação e eu vou deixar esses vídeos disponíveis para os olhos, para a parte osteomuscular, para que os nossos ouvintes aí possam depois testar e fazer em casa e reproduzir se eles desejarem. Patrícia, bom, muito obrigado. Antes de passar a bola para o moderador, que é o nosso presidente, o Eloy, e para o Oswaldo, que é o próximo apresentador, eu queria fazer uma pergunta. As empresas pequenas, né, aquelas que têm um orçamento muito baixo e elas geralmente são... Você tem lá um grupo pequeno e como é que elas podem fazer para ajudar porque do nada, às vezes é um comércio, é uma consultoria, é uma pequena indústria, e do nada o pessoal foi para casa, né? Como é que a gente pode fazer se a gente não tiver recursos para contratar um serviço e por onde a gente começa, Patrícia? Então, eu tenho essa preocupação há muito tempo e acho que nós estamos num momento extremamente propício para isso, uma vez que as pessoas estão abertas a fazer isso, a ter esse autocuidado. Porque os meus programas, através do aplicativo, eles diferem em 2 situações. A pessoa, quando ela entra no aplicativo, ela tem eu quero um exercício para melhorar a minha dor agora, ou eu quero um tratamento. Então, elas têm essa opção e antes, mesmo recebendo isso, as pessoas não se engajavam. Então, eu acho, Gata, que as ferramentas virtuais, elas vieram para justamente serem uma opção. Muitas vezes a gente não pode fazer um programa robusto, mas a gente pode dar a mesma qualidade através de vídeos, através de uma consultoria, de dicas, aonde o colaborador pode se engajar em qualquer lugar que ele esteja e com isso ter acesso ao mesmo trabalho que é feito nas empresas maiores, nas empresas onde tem maior investimento. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Dentro dessa pegada, alguém quer fazer, ainda antes da gente passar para... Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu quero. Estão me escutando? Cecília. Pode falar. Boa tarde para todos. Quando a Patrícia fala, né, de buscar, na realidade, se você não tiver uma orientação, você vai pegar aplicativos que talvez não deem conta daquela real necessidade. Então, o que eu vejo é que continua para a pequena empresa tendo custo, ou não? Não necessariamente, porque olha, eu tenho essa ferramenta há 7 anos
né? E agora, de um mês para cá, nunca a demanda foi tão grande para a utilização disso. Então, assim, a minha ferramenta, ela é uma ferramenta já muito testada. Ela não foi criada nesse momento. Então, ela é uma ferramenta robusta, que tem todo um processo educativo, preventivo dentro dela. E o uso disso, desse tipo de coisa, ela vem justamente para ser muito barato. Então, ela pode custar R$ 9 por mês para ter acesso a todos os programas que a gente tem dentro das grandes empresas, ou ela pode custar R$ 1,50, dependendo do volume. Então, Cecília, algum custo para levar um programa dentro das empresas? Sim, tem, mas a gente pode trazer esse custo de uma forma muito reduzida, porque com custo zero, eu entendo que a própria empresa tenha que fazer alguma coisa interna, né? Então, ela pode aprender a usar, ela pode se engajar no primeiro momento, fazer um investimento pequeno, inicial, e depois fazer a manutenção disso sozinha. Ô, Patrícia, Ok, eu ok. recebi uma pergunta aqui pelo chat. Assim, se o pessoal não quiser, por exemplo, usar essa ferramenta que você está propondo, apresentando, e quiser fazer um trabalho independente de consciência corporal, quais os caminhos? Existem caminhos na comunidade, recursos que a gente pode utilizar? Você deve estar pagando fotos suas Não aí. tô, eu tô Eu tô achando horroroso, mas eu Tem não algum vi, microfone aberto aí. Tem algum microfone aberto. Então, algum recurso na comunidade, algum recurso que a pessoa possa usar, vamos supor que ela não queira usar esse tipo de abordagem que você está propondo, né? Acho que é a pergunta que eu recebi no chat. Que recursos outros você sugere, inclusive na comunidade, cursos públicos, você pode Eu, sugerir outras sim, alternativas? eu até busquei alguma coisa para trazer para cá, mas a gente ainda não tem programas, e eu acredito que isso seja o próximo passo, sabe? Programas aonde o próprio governo, as prefeituras, o poder público possa investir para o colaborador e para a saúde de uma forma geral, principalmente programas de prevenção. Nós mesmos disponibilizamos várias coisas no site, a gente tem o site da Associação Brasileira de Ginástica Holística, que é uma associação que também não tem fins lucrativos e ela disponibiliza vários movimentos, material para ser lido, e nós fazemos vivências, né, que podem ser utilizadas, mas acredito que nesse momento, daqui para frente, a gente tem visto nas redes sociais as pessoas se mobilizando para entrarem, fornecerem todo tipo de acompanhamento, de ajuda, de dicas de forma gratuita. Eu acho que é um movimento que veio para ficar, Gata. E as pessoas vão ser mais engajadas no aspecto social, como eu disse. Então, a minha própria empresa está fazendo um movimento para isso e acredito que muitas façam também. Bom, obrigado. Só para a gente encerrar e já passar a bola, são duas perguntas que eu vou juntar. Uma do Edson. O pessoal é tímido, sabe? O pessoal pergunta pelo chat. O Edson Lourenço está perguntando se como é que a gente consegue monitorar resultados, seja em termos de saúde, seja financeiro, dos programas online, né? E como é que e o Michel pergunta assim, como que a gente nesse momento agora de pandemia, a gente consegue orientar a questão do autocuidado, né? Para que ele consiga ter mais autonomia, ele consiga conseguir gerenciar melhor a sua saúde, né?
ele não fique tão dependente do sistema de saúde, do médico, e ele sinta mais melhore o seu autocuidado, né? Então a gente pode encerrar com essas duas perguntas, né? Do Edson e do Michel. A primeira, como é que a gente consegue mensurar e acompanhar os resultados? E a segunda, como é que se esses programas que a gente tem estimulado as pessoas fazerem em casa, se isso pode ter como um bom efeito colateral uma melhora do autocuidado em saúde. Tá. Bom, eu vou falar da minha experiência de monitoramento, né? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que medir, porque se nós não medirmos, nós não vamos ter como aprimorar qualquer tipo de ferramenta como essa. Então, no meu caso, eu tenho todo um aspecto gerencial que é disponibilizado para as empresas, onde a empresa consegue ter uma análise online e no momento que aquilo, então ela consegue pesquisar a adesão, ela consegue pesquisar a evolução clínica de cada paciente, ela consegue pesquisar, relacionar o local da dor com a atividade laborativa, e ela consegue ter vários indicadores quantitativos e qualitativos a partir de um login, uma senha, que mostra para ela, no momento em que ela deseja ver, todos os relatórios, inclusive separando os casos agudos de crônico, casos de pessoas que estão incapacitadas pela dor e casos de pessoas também que têm indicação cirúrgica. Então, eu acho essa pergunta excelente, que vem bem a calhar com o momento de eu responder a segunda, porque esse engajamento, antes, quando eu era contratada por uma empresa, eu sentia muito a necessidade da empresa de diminuir os casos cirúrgicos, de melhorar a qualidade de dor, mas nós não tínhamos um engajamento tão expressivo em como levar a pessoa a entender que o autocuidado, a partir de agora, tem que fazer parte da sua vida. Como levar o colaborador a entender que ele é corresponsável no processo de cura. Então, eu acredito fortemente que tudo isso que a gente está vivendo demonstrou isso para cada um de nós e que vai sim ser uma mudança a partir deste momento. Eu já sinto isso e acho que veio para ficar. Cada um de nós se voltou para olhar para dentro, para se perceber. E isso é o primeiro passo. A gente só modifica aquilo que a gente conhece. Então, olhar para dentro do corpo e começar a perceber como o nosso corpo funciona e o que eu preciso fazer para extrair dele a melhor performance possível é sim consciência corporal pura. Então, eu agradeço essas duas perguntas, porque eu acho que me auxiliaram a dar o fechamento que eu desejava para o nosso momento. Obrigado, Patrícia. Depois a gente vai ter um tempinho para outras perguntas. Eu queria passar para o Eloy, está no ar, para apresentar o Oswaldo Estevano e a gente fazer a segunda metade. Eu que agradeço. Eloy, pode abrir o seu microfone. Tá fechado o seu microfone. Não? 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 Tá, depois você tenta. Oswaldo Estevano, você está com o microfone aberto? Estou. Todo mundo ouvindo? Está ouvindo, Gato? Estamos ouvindo. Seja bem-vindo. Olá. Obrigado. Oswaldo, bem-vindo aí. Você quer compartilhar a sua tela?
Deixa eu ver se eu consigo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Só reforçando que é a primeira vez que eu estou fazendo um webinar, então qualquer erro ou atrapalhada aqui na informática, vocês me desculpem, mas a gente vai devagarzinho acertando, tá certo? Está perdoado. Muito obrigado. Vamos ver aqui como é que eu compartilho. Porque agora já saiu da tela. Só um minuto, tá? Ah, bom, agora já. Todo mundo vendo aí? Perfeito. Pode botar até tela cheia. Eu vou botar a tela, eu vou botar. Enquanto o Oswaldo vai colocando a tela, Oswaldo ele é um dos profissionais que iniciou há muitos anos, né, Oswaldo? Vários anos, né? Sim, Essa questão da desde atividade. 93. Isso, caramba. Eu não ia dizer a data, né? Mas e ele foi migrando sua iniciativa porque desde lá da ginástica laboral na fábrica, né? Até realmente promovendo essa questão das pessoas serem mais ativas, seja onde estiverem, né? E o Oswaldo ele ele faz uma liderança pelo exemplo, porque ele iniciou, hoje ele é um praticante de várias modalidades, né? E se apresenta como exemplo aí, como modelo nas suas iniciativas e com essa empresa, como associado à BQV desde aquela época, né, Oswaldo? Sim, sim. E é uma empresa ativa, crescendo, então é um sobrevivente, né, também no ambiente corporativo, né? Então Todos ele nós, né? vai compartilhar, não é verdade? Tanta empresa Verdade. nasceu, morreu nesse período. Então a gente está muito contente porque o Oswaldo, desde essa época, é um associado muito ativo da BQV e ele vai compartilhar. Então, como que ele tem trabalhado, pensado, vivido esse momento que a gente nunca esperou, né? Isso. Pode botar com você, Oswaldo. Tá bom. Foi uma surpresa para todos, né? Porque de repente, hoje eu estou fazendo atividade física, estou indo de manhã na academia, fazendo meu alongamento, meu pilates, minha yoga, e amanhã e o dia seguinte estou em casa com minha família, com os meus filhos, né? Procurando aí uma melhor forma para se trabalhar, o seu trabalho remoto, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então isso virou uma pandemia mesmo, né? Tanto dentro de casa como fora de casa. E aí eu sempre passo aí nas reuniões online que a gente tem feito, tal, que a primeira coisa é que se até desse slide aí, se até o Tom Hanks parou de correr, está em casa, né? Então a gente reforça que é para o pessoal ficar em casa, né? Apesar de ter bastante atividade, tem feito bastante atividade, o pessoal que faz bastante atividade, o negócio é adequar isso para dentro de casa, né? E a outra coisa, deixa eu ver aqui que não deu, que não mudou. Só um minuto. Que agora. E a outra coisa também, só reforçando, é para a gente se cuidar, né? E usar máscara aí. Saiu de casa, usa máscara para não ter que contaminar todos aí, ou evitar esse tipo de contaminação. Eu vou estar falando um pouco pela nossa experiência aí nesse mês que nós estamos, como manter o corpo sadio durante essa pandemia. Eu vou tentar passar um vídeo para vocês, para ter ideia, vamos ver se ele vai, de como que nós vamos ficar. Vai? Vai. Conseguem ver? Muito pequeno. Será que eu consigo aumentar isso aqui?
Só um minuto. Não, acho que não. Calma aí. Vamos lá tentar de novo. Mas acho que vai ter que ser assim. Vamos ver se consegue ver. Você já estreou com uma apresentação muito tecnológica. Já tendo que aprender muita coisa que não fazia, viu? O Gata já é expert. O Gata já bate recorde. Eu vou pedir umas aulas online para ele. Eu também. Se a gente não se cuidar, né, nessa pandemia, ficar em casa aí sem fazer atividade física, no sedentarismo, pode causar obesidade e, consequentemente, a hora que a gente sair na rua, pode ter alguns bichos papões querendo papar a gente. Bom, como que a gente vê isso? Que é um momento que as empresas têm, que é uma oportunidade que as empresas têm de conseguir incentivar os seus colaboradores que estão em estado de sedentarismo. Por quê? Porque nunca antes elas tiveram a maioria dos seus colaboradores na mão em termos de comunicação, né? Cada vez mais a gente faz mais reuniões online, consegue pegar um maior número de pessoas, e é a grande oportunidade de a gente estar se identificando, se comunicando com esses colaboradores a fim de estar promovendo a saúde e a qualidade de vida. Mas de que forma? Aproveitando os senões, né? Volta aqui. Calma que travou. Aí, volta. Aproveitando os senões, o que a gente tem ouvido das empresas que os seus colaboradores, elas procuram a gente com essas queixas e dúvidas, né? Por exemplo, muita gente se queixa de desconforto muscular. Então, que está muito tempo na frente do micro sentado, que está com dor na coluna, está com dor na cervical, as pernas estão inchando, o botão da calça está cada vez mais não querendo ficar aberto. As pessoas também reclamam muito do cansaço de ficar na frente da tela há muitas horas, que isso dá uma cansada também na saúde mental. Reunião em cima de reunião. Hoje as reuniões, por incrível que pareça, acontecem no horário. Então, uma reunião começa às 9, termina às 10, a outra logo em seguida, das 10h05 às 11 tem outra reunião, e assim vai cumprindo. O mobiliário dentro de casa, né? Diferente dentro das empresas, ele não é nada ergonômico. Então, ela está numa cadeira que não é almofadada, uma cadeira que ela não consegue deixar as pernas 90 graus, que não tem o apoio de punho, que a mesa é mais alta do que a cadeira. Então, tem muita queixa através disso, né? A sobra de tempo que a gente fala hoje o pessoal não perde mais o tempo de estar se deslocando para a empresa. Então, tem gente que levava 1 hora e meia de trânsito para chegar na empresa para trabalhar. As pessoas estão ganhando tempo nisso, né? Ou ganhando em termos de descansar mais, ou ganhando em termos de fazer as coisas, acordar um pouco mais tarde e em cima da hora trabalhar. Então, tem tempo sobrando para as empresas conseguirem divulgar bastante ou incentivar o programa de qualidade de vida e saúde. E também, outra nova forma, eu convivo com a nova forma de trabalho junto à família, né? A gente precisa aprender aí como coordenar isso melhor. Estamos aprendendo nesses 30 dias, né? De como coordenar isso melhor
junto ao meu trabalho, ali no dia a dia, e a minha família, que também está trabalhando lá dentro, ou está todos no mesmo ambiente. Como manter o corpo sadio durante a pandemia? Bom, a gente tem aprendido, e eu acho que muita gente, eu também estou dentro dessa, que nós descobrimos várias ferramentas online, né? O Meeting, o Zoom, o Hangout, várias ferramentas. E essas ferramentas veio para contribuir para essa divulgação das ações de qualidade de vida e das ações focadas em saúde, principalmente para a atividade física. Então, ações que antes da pandemia, focado em atividade física ou focado em qualidade de vida, era só para grandes grupos, né? Era só para empresas que estavam em São Paulo, que tinham 500, 300, 150, tinham grandes colaboradores, vários colaboradores dentro das empresas. Hoje, nós estamos aprendendo que ela está possibilitando a gente de trabalhar as outras unidades, os grupos mínimos, onde a empresa tinha lá 2 pessoas, uma pessoa lá no Nordeste, uma pessoa lá no Sul, 3 pessoas na Bahia. Essas ferramentas estão possibilitando, e a gente está vendo que hoje a gente consegue atingir, com ações de qualidade de vida, com ações de atividade física, todos os colaboradores dessas empresas, independente das áreas e da quantidade de pessoas onde eles estão. E existem essas possibilidades dessas ações de qualidade de vida, de saúde, chegar o mais longe possível. De repente, a empresa tem a unidade fora do país, ela, com essas ferramentas, vai conseguir propiciar ações que seja de forma corporativa para todos os colaboradores. Algumas ações que a gente propôs para as empresas hoje que estão aí solicitando, que se viram órfãos de estar lá no dia a dia, né? Acharam que perderam o programa de qualidade de vida, algumas ações focadas em atividade física que a gente desenvolve com grande êxito dentro das empresas, que seria a própria ginástica laboral, ela online, ao vivo ou não, aulas de alongamento e relaxamento, que a empresa está possibilitando também a atividade física antes do início de trabalho, né? Ela propicia as videoaulas focadas nessas ações, ela passa para os colaboradores e eles podem estar fazendo essas aulas antes ou depois, ou na hora do intervalo que eles queiram, fazendo as aulas de alongamento e relaxamento. Orientação postural, ergonomia, que é uma forma de também estar trabalhando a parte do mobiliário onde as pessoas estão dentro de casa, os aconselhamentos de atividade física, yoga laboral, matroginástica, que também está sendo muito solicitado, que é muito legal, que é um tipo de atividade lúdica entre pais e filhos, que é onde as pessoas estão propiciando para os seus familiares uma atividade física. Não se pode deixar de trabalhar junto com a atividade física a obesidade e a saúde mental. A obesidade, a gente tem feito sempre as orientações nutricionais no dia a dia, aí, no que ela compra na feira, o que ela compra no supermercado, o que comprar nessa hora de pandemia. E o pessoal tem até compartilhado receitas através das ferramentas de trabalho, tem até compartilhado receitas entre os grupos. Em saúde mental, as aulas de mindfulness, o yoga, tai chi, entre outras terapias aí, de dicas de automassagem e tal, que também a empresa não perde o seu programa de qualidade de vida. Tudo isso pode ser feito online, como pode ser feito também através de videoaulas. As empresas têm também trabalhado, logo que iniciou aí, viram a possibilidade de atendimento online, de fazer umas intervenções teatrais, umas apresentações teatrais, motivando as pessoas em estar aderindo a essas ações online de programa focado em atividade física e saúde.
eu pus em destaque aí que os RHs têm uma grande importância em estar divulgando as suas ações de qualidade de vida, de promoção de saúde, né? De atividade física. Que aonde, como hoje existe muita solicitação de reunião, de entrar em contato com o seu profissional, de tá fazendo salas, né? O importante é que cada vez que ele entrasse na sala ou entre em alguma reunião, disponibilizasse aí 5 minutos no início, 5 minutos no final, de incentivo à atividade física, né? Fazer com que aquela pessoa possa praticar alguma atividade física ou ele incentivar a prática de alguma atividade física nesses 5 minutinhos antes de realizar as reuniões online. Eu coloquei algumas dicas aqui sobre como as pessoas podem ficar ativo mais dentro de casa, né? Então, a primeira dica é que realmente que acho que o pessoal já está aí focado em fazer, que é estrutura e uma rotina de cuidados. Lembrar que nós não estamos de férias, né? Esses colaboradores não estão de férias, sim, eles estão num período de isolamento e que ele tem que fazer uma rotina de atividade física e uma rotina de trabalho, né? Fazer com que aquilo aconteça sempre. A atividade ela deve ser vista como um momento de autocuidado e priorização, para lembrar que eles estão preservando a saúde. Por essa razão, ele deve ocupar o lugar indispensável na agenda do dia a dia, não importa se de dia de semana ou também nos finais de semana. Apesar de muitas pessoas manterem uma rotina de atividade fora de casa, é possível colocar o corpo em movimento, mesmo durante o isolamento social. Já foi comprovado que o cérebro sustenta naturalmente o foco por 25 minutos. A capacidade pode ser adquirida por meio de prática constante. Por isso, faça pausas ativas durante o dia. Como que eu faço pausa ativa, né? O legal é você colocar algum despertador ou despertar a cada 20 ou 30 minutos de trabalho e realizar alguma atividade física, né? Como levantar da cadeira, vai tomar água, volta, dá uma andada, sobe e desce escada. O legal é ele manter essa pausa ativa, a gente aconselha de 5 a 10 minutos, para a hora que ele voltar para a sua rotina de trabalho. Uma outra dica que eu dou é que, enquanto ele trabalha, se ele puder trabalhar alguns minutos de pé, enquanto lê ou enquanto ele faz alguma reunião, que aí ele vai sentir, para ele sentir a força do pé, a força das pernas, para trabalhando também essa musculatura que fica muito tempo sentada. Lembrando que as pausas devem ser programadas de 30 minutos a cada vez que ele está trabalhando. E aí a gente consegue também, fazendo essas pausas diárias, determinados de 30 em 30 minutos, a gente consegue atender as normas recomendadas da Organização Mundial da Saúde. Vamos ver. Precisamos lembrar de ver a diferença entre exercício físico e atividade física. Diferente de atividade física, exercício físico, ele é um momento estruturado. Então, as empresas têm a oportunidade de mandar videoaulas, de fazer aulas online em determinados períodos, que ela possa mandar isso para o profissional dela antes, durante ou depois da jornada de trabalho, e que ele consiga fazer essa atividade mais estruturada. Saúde mental também, a importância de atividade física para a saúde mental ela é muito grande. Eu falo que nada melhor que atividade física, que é um santo remédio. Por quê? Porque toda vez que você faz atividade física, você consegue pensar melhor, oxigenar seu cérebro. Você consegue programar
as suas tarefas diárias do que você vai ter que fazer ou do que você vai ter que enfrentar. Então, é legal sempre lembrar que o pessoal fica muito preocupado com a saúde mental, esquece um pouco a saúde física. E é a gente trabalhar paralelo os dois segmentos, tanto da saúde mental quanto da saúde física. Bom, e não se esquecer também das atividades que também é importante, né? Principalmente hoje em dia, né? Tomar muita água, chá, suco, manter a alimentação balanceada, organizar as rotinas para um bom funcionamento do organismo e, principalmente, hoje em dia, que a gente tem que tomar cuidado com as fontes confiáveis de informações, né? Tem muita fonte de informação que a gente pode aí estar caindo nas famosas fake news, né? Reforçando, nada substitui as atividades presenciais. Então, as atividades presenciais, elas geram uma maior integração entre as pessoas, você vê cara a cara, rosto a rosto, o seu colaborador ou ver os profissionais, poder corrigir a atividade, poder conversar também sobre outros assuntos. Eu acredito que essas novas formas de trabalho vieram, né? As formas de trabalho online vão ser de muito apoio para as empresas, mas que elas vão contribuir aí bastante para todas as empresas, mas elas vão trabalhar juntos com os programas que já existem dentro das empresas presenciais. Eu acho que uma coisa, a hora que passar essa pandemia, passar esse isolamento, uma coisa vai contribuir bastante com a outra, tá? E o RH é o principal foco e ele é muito importante nessas formas de atendimento hoje em dia, né? Eu acho que quanto mais ele passar informações direta, que hoje existe essa oportunidade, mais ele vai estar incentivando, que antigamente era o problema das empresas a comunicação, mais ele vai estar incentivando as pessoas a estarem fazendo a atividade física. Maior condição dos colaboradores, eles vão estar se cuidando em termos de saúde geral. Queria agradecer, não sei se eu já dei o meu tempo, mas eu queria agradecer aí pela oportunidade e a gente fica aí aberto a perguntas para estar respondendo ou alguma solicitação. Obrigado. Oswaldo, obrigado. Antes de passar para o Eloy, recebi perguntas aqui pelo chat. Queria duas dúvidas, né? Primeiro, você tinha falado que estar à distância é uma oportunidade interessante de aumentar engajamento, participação, né? Sim. Algumas pessoas aqui têm dúvidas sobre isso, né? Se a atividade online ela realmente propicia maior participação e engajamento do usuário. Tem gente que tem dúvida sobre isso. A outra questão é se isso você realmente observa que o usuário fica mais engajado, né? A outra questão é que realmente há muita aula, orientação, atividade disponível no YouTube, né? Aulas no Instagram, né? Stories de aulas ou lives de aula. Você acha que o que você acha desse tipo de atividade? E se você poderia, dentro dessas atividades que são disponíveis, tipo no YouTube, no Instagram, e que empresas pequenas possam usar, se você tem alguma sugestão de algum canal, algum canal gratuito em que a gente possa recomendar aí para as empresas, para as pessoas. Gata, em termos de engajamento, a gente vou falar dessa último mês aí que a gente teve experiência de várias empresas que hoje a empresa que eu trabalho atende e também através de novas solicitações.
eu tenho uma empresa, a gente trabalha numa empresa grande que ela nunca tinha conseguido passar as ações de qualidade de vida dela, em termos de atividade física, em termos de nutrição, em termos de saúde mental, porque ela é muito pulverizada no Brasil. E um primeiro teste, há um mês atrás, que nós fizemos, em termos de engajamento, tivemos uma aula de atividade física, focado em yoga laboral, ginástica laboral, usando uma ferramenta, o Meeting, que até então a gente tinha imaginado que iriam entrar cerca de 200, o Meeting estava contemplado por umas 200, 250 pessoas, para poder fazer isso, essa era a estimativa. Para nossa surpresa, entraram cerca de 430 pessoas, a capacidade deles era até 400 pessoas, tivemos que refazer uma aula no dia seguinte e chegamos a quase 670 pessoas no outro dia, em termos de ginástica laboral. E isso tem se mantido uma média de... Deixa eu ver aqui que eu já falo para vocês. Uma média de 370 pessoas, 2 vezes por semana, fazendo atividades físicas, focados em ginástica laboral, focado em yoga laboral e focado em ginástica... trabalho com mente, ginástica cerebral, que a gente chama, né? Então, isso foi uma empresa que a gente atende. Tem outras empresas que pediram para a gente algumas ações online, também para pulverizar, para ter a oportunidade das pessoas estarem fazendo. E, por enquanto, nesse primeiro mês, eu me surpreendi com o engajamento. O engajamento é muito grande, né? A dúvida aí, né, Oswaldo, é se isso é sustentável, né? Eu acho... Não, você faz isso um mês, né? Agora, se isso... Eu acho que é uma situação inusitada para a gente estudar. Sobre a segunda questão, você conhece alguma ferramenta, você pode recomendar algum canal gratuito que a gente possa utilizar, as empresas possam usar, que você acha que seja legal? Possa indicar? Olha, o que eu posso te falar é que tem um site do Ministério do Trabalho que ele está disponibilizando várias situações, várias aulas focados em atividade física, focado em nutrição, que é bem legal e que é tudo gratuito. Tem bastante empresa focado de assessoria esportiva, de ginástica laboral, de atividade de promoção de saúde, também que está tudo aberto, né? Acho que foi o que a Patrícia falou. Hoje, todas as ações estão abertas para todas as empresas. O próprio canal do Facebook da empresa que eu trabalho, ele é aberto para todo mundo. Então, tem várias aulas, várias dicas, tem tudo lá para todo mundo poder aproveitar isso aí. Muito legal. A Regina Macchioni está compartilhando aqui o Sesc São Paulo. Ela tem as aulas do Esporte Sesc São Paulo, elas estão abertas aí no Facebook e no Instagram. A gente... enquanto vocês têm uns minutinhos aí para... ela colocou o link no Insta. A gente tem mais uns minutinhos. Eu vou passar para o Eloir, e aí se alguém tiver alguma pergunta, dá um sinalzinho para o Eloir. Se ninguém tiver pergunta, o Eloir já pode encerrar. Tá. Olá, tudo bem? Boa tarde aí. Quero cumprimentar a todos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Oswaldo? Então, eu acho que tem muitos lives no Instagram, principalmente do SESI e do SESC, que as pessoas podem acessar. SESI e SESC, de todos os estados, de várias academias, eu tenho percebido e recebido orientações sobre atividades físicas ao ar livre ou para fazer em casa com os familiares. Tá?
Então, eu queria ressaltar que tanto a Patrícia quanto o Oswaldo deram alguns caminhos aí muito importantes e bacanas que podem ser feitos nesse período de isolamento social. Me desculpar porque eu me atrasei um pouco no começo, uns 4, 5 minutos, mas o Gata, como sempre, coordenou a reunião aí. Eu acho que é um momento muito atípico que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ter uma capacidade de resiliência, de adaptação muito grande. E eu acho que a Patrícia conseguiu colocar bem a questão da respiração da ansiedade, das questões osteomusculares dos olhos, que são coisas que a gente pode prestar atenção sem nenhuma orientação específica, mas a gente pode começar, aos poucos, a prestar um pouco mais de atenção nessas coisas. A questão da atividade física, eu sei que os conselhos regionais têm a boa orientação que faz diferença, e uma preocupação de ter um profissional de educação física na questão presencial, quando o exercício e a atividade é estruturada e mais intensa. Mas eu queria lembrar, do mesmo jeito que o Oswaldo falou, que a grande preocupação é evitar o sedentarismo, sabe? Cada 30 minutos, o Oswaldo ressaltou, de repente, 20 minutos, dá uma parada de 5 minutos para fazer uns exercícios simples, uma caminhada, uns agachamentos, coisas bem simples que podem ser feitas em casa. Se eu conseguir fazer com a família, melhor ainda, né? E planejar o seu dia. Se você planejar seu dia com uma atividade de manhã cedo, no meio da manhã, no intervalo, junto com o lanche, alguma coisa, atividades simples podem ser feitas sem orientação específica de um profissional. E para caminhar, andar ou se movimentar, como diz o Matsuda, agora cada passo está valendo, né? Já é uma importância. O importante é não ficar muito tempo imóvel na cadeira ou no sofá, se movimentar cada pouco, tá? Incluindo, claro, outros estilos de vida, outras atividades, iniciativas, como a Patrícia e o Oswaldo também comentaram. Tá? Então, criar uma cultura de saúde, sendo que o estilo de vida saudável pressupõe atividade física, alimentação saudável, relacionamento saudável. Sei que nessa época é um período um pouco mais difícil, as pessoas estão sendo orientadas para terem um afastamento de 2, 3 metros, usarem máscaras, enfim, todo esse modelo. Mas esperamos logo que isso também passe logo. Não sei se alguém tem alguma contribuição a mais a fazer ou comentar. Acho que você pode encerrar, né, Oswaldo? A gente tem um novo encontro semana que vem, né? Discutir saúde ocupacional, medicina do trabalho, um negócio muito polêmico, né? Mas acho que não, pelo menos no chat aqui não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Então, eu queria agradecer a todos que participaram. Eu sei que tivemos aí próximo de 40 participantes, né? E também, como a Midori falou, que está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no site da BQV. Dizer que o propósito da BQV ele é de inspirar as pessoas em saúde e bem-estar. A missão da BQV é focada no conhecimento para que a gente tenha profissionais qualificados para atuar nesse mundo corporativo, que eu espero que volte ao normal dentro de 30, 60 dias aí. Eu acho que tem muitas atividades que já estão voltando gradualmente, né? Dizer que a BQV está próxima a você, entre no site e sempre que possível procurem a BQV. A BQV é uma associação, então as pessoas físicas, as pessoas jurídicas podem se associar à BQV. Nós estaremos sempre à disposição. Um agradecimento especial à Patrícia, ao Oswaldo, que contribuíram nesse webinar, e semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Um abraço a todos, obrigado por acessarem a BQV. Tchau, gente. Um abraço a todos, tchau. Tchau, parabéns. Obrigado. Obrigada, Sim. Tchau. Tchau. Tchau, Gato, obrigado aí. Tchau.